Capítulo 661 Salt Star City e Metal City Railway. 5 meses depois. Meses se passaram após a reunião dos nobres e homens ricos da província em Metal City. A família Fuller recebeu o apoio prometido pelos membros fundadores de Metal City, e o número de trabalhadores na área aumentou muito devido aos acordos feitos naquela época. Agora, Metal City havia crescido consideravelmente, atingindo uma população de 5.000, com uma área 3 vezes maior que a área construída na época. A cada dia que passava, a cidade gerava mais oportunidades para seus habitantes e moedas para ajudar os fundadores a acelerar seu crescimento. Enquanto construía este lugar, as linhas ferroviárias de Vicente nesta província se multiplicaram. A linha que conecta Metal City e Millfall a Ironcrest havia sido concluída 4 meses atrás. Mais recentemente, a linha que conecta essas 3 cidades a Salt Star City foi concluída. Além disso, trens de passageiros estavam começando a circular pela província enquanto 3 novas linhas ferroviárias estavam em construção. Uma delas, o projeto mais longo e o que levaria mais tempo, era a que conectaria a capital do reino a Salt Star City. Os outros 2 estavam dentro da província, um dos quais conectaria Dryhaven à rede ferroviária de Vicente. Embora ainda houvesse um longo caminho a percorrer, os trens já estavam mudando a vida do povo da província de Scott. Eles estavam acelerando o transporte de recursos, diminuindo o custo dos produtos e melhorando a eficiência das viagens por toda a província. No meio de tudo isso, a família Fuller cresceu. Hoje, Vicente estava mais uma vez com Lina Seidel, que estava visitando Salt Star City pela 3ª vez desde seu acordo, naquele restaurante na capital do reino. Vicente olhou para Nina de onde estava ao lado de Lina em um vagão lindamente decorado com 4 assentos por fileira, separados por um corredor que poderia acomodar 3 pessoas passando lado a lado. Antes de partir, garantirei que Nina tenha uma vida equilibrada como mágica ou mortal, mesmo na minha ausência, mesmo em meio ao desastre. Ele respondeu sinceramente: se ela não conseguir uma joia mágica, eu a enviarei para a cidade do metal para viver em segurança lá. Se ela conseguir despertar seus poderes mágicos, eu a deixarei na capital para estudar no Seidel Magic College. Por mais interessante que seja para ela se proteger na cidade do metal, ela precisa de oportunidades para crescer e aprender. A faculdade será o melhor lugar para ela. Quando eu retornar ao reino após a caçada, ficarei na capital para protegê-la durante o pior do desastre. Ela gostou do que ouviu. Você não pretende viver em Metal City. Por que construir um lugar desse se não pretende usá-lo? Parte da minha família irá para Metal City. Mas estou construindo este lugar principalmente para o caso de Nina não despertar seus poderes. Este lugar servirá para protegê-la nessa situação. Eu poderia usá-lo muito bem para protegê-la dos monstros. Mas se ela despertar algum poder, desenvolvê-lo enquanto pode seria interessante. Vicente e todos os especialistas do reino sabiam que o pior do desastre não os atingiria tão cedo. Poderia levar de 1 a 3 anos para que o início dos planos dos vampiros no extremo norte do continente chegasse ao extremo sul do Reino Polaris. A escola de magia Seidel durava apenas 4 anos. Digamos que o pior era chegar a este reino em 3 anos. Então Nina poderia terminar a maior parte de seus estudos antes de ter que se mudar e se esconder. Mas se as coisas forem muito piores do que imagino, moverei Nina para a cidade do metal quando retornar, e então a protegerei de dentro da cidade. Em suma, a cidade do metal será como um plano de defesa caso o pior aconteça. Estou construindo, mas realmente espero não ter que usá-la. Entendo. A princesa murmurou, um pouco preocupada com o assunto da conversa. O que você acha da purificação? O que você acha que podemos esperar desse plano de vampiro? Fim do capítulo. Capítulo 662 Pessimista. Vicente fechou os olhos e balançou a cabeça. É difícil dizer. Não sei muito sobre a organização dentro do mundo dos vampiros. Não sei como seus clãs são divididos, nem quantos deles existem. Também não sei quantas raças e quantos seres eles têm sob seu controle.
Mas digamos que haja um vampiro do mesmo nível para cada 10 magos de quarto estágio no continente. Eu não ficaria surpreso se a maioria dos magos imortais do continente fossem mortos em 5 anos. A purificação seria uma tentativa dos vampiros de acabar com a Era dos Magos e começar a Era dos Vampiros. Para fazer isso, os vampiros não teriam que lutar contra bestas e outras raças de seres mágicos. Os humanos e seus magos dominavam o continente, então a luta seria essencialmente contra a raça humana. Aqueles que não eram alvos e não tinham razão para lutar provavelmente tentariam se preservar, mesmo considerando os problemas que poderiam ter se os vampiros vencessem a guerra. Então, se fosse uma batalha de humanos contra vampiros, não seriam necessários muitos desses seres de pele clara para levar a raça humana a um estado terrível como o que Vicente mencionou. Não há tantos vampiros de sangue puro no continente, Lina comentou com ele. Esse é o problema. Não há como saber com certeza, Vicente comentou com ela. Além disso, a purificação aumentará o poder dos vampiros mais fortes. Então eles nem precisarão de muitos vampiros de quarto estágio. Se apenas um deles conseguir chegar ao sexto estágio, seria o suficiente para eles conseguirem o que eu disse. Seria o suficiente para um vampiro arquimago matar todos os arquimagos do continente e então caçar os paragons. Um vampiro de sexto estágio poderia então retornar ao seu quartel-general e deixar seus subordinados lidarem com o resto da humanidade. Lights no VYLC Omicron M. Vicente estimou que eles poderiam fazer tudo isso em menos de 3 anos desde a purificação, considerando o poder que ele tinha visto em um puro sangue, um vampiro superior. Lina não pôde deixar de se sentir pessimista. Você não parece acreditar em nossa vitória. Não é que eu não acredite. Eu só não sei o que pode acontecer. Mas, realisticamente, é bem possível que em 5 anos, 70% da população humana no continente hoje não exista mais. Vicente e seu grupo estavam em uma dessas áreas quando viajaram para Metal City. A jornada de uma semana entre Saltstar City e Metal City passaria num piscar de olhos. Vicente e Lina conversariam muito sobre o futuro do reino e como se preparar para o pior do desastre que se aproximava. Aqueles que não pensavam muito sobre isso, como Nina e Kilian, não falavam sobre tais coisas porque conseguiam aproveitar a viagem entre sua cidade e seu destino. No início de um novo dia, o grupo acordava enquanto o trem desacelerava, lentamente apreciando a paisagem ao redor de Metal City, alguns deles vendo o lugar pela primeira vez. Quando desembarcaram em Metal City, aqueles que estavam lá pela primeira vez não conseguiram deixar de olhar para o lugar com sorrisos em seus rostos, vendo o lugar mais organizado, limpo e diferente que já haviam estado em suas vidas. Metal City tinha uma atmosfera diferente de qualquer outro lugar. As pessoas de lá pareciam ter auras incomuns, enquanto as luzes polares que estavam constantemente presentes no céu local não conseguiam deixar de hipnotizar as mulheres do grupo. Logo, Vicente e aqueles que já conheciam melhor o lugar começaram a guiar o grupo por este lugar, onde planejavam ficar pelos próximos 3 dias antes de retornar para Saltstar City. Metal City ainda era pequena. Embora tivesse tudo para satisfazer as necessidades de pessoas tão sofisticadas quanto esses recém-chegados, ainda era pequeno e 3 dias seriam suficientes para ver tudo o que havia para ver. Esses 3 dias passariam voando, e logo, Nina e Lina entenderiam o que Vicente havia construído e o potencial deste lugar para sua partida do reino em pouco mais de 1 ano. Quando retornaram a Saltstar City, era hora de se preparar para as mudanças que aconteceriam depois de 1 ano, quando Nina experimentaria seu despertar e então teria que dizer adeus ao seu irmão. Fim do capítulo. Capítulo 663 Preparando-se para a caçada. Semanas após a inauguração da linha de trem Saltstar City e Metal City, Nova e Layla avançaram um nível e finalmente se tornaram soberanas. Conforme Vicente havia instruído, Nova deixou a cidade com um grupo de soldados da família Fuller logo após avançar um nível para caçar seu 4º pentagrama. O plano era que ela tivesse seu 4º pentagrama antes de Vicente deixar o reino, então ela não tinha muito tempo.
Quanto a Layla, Vicente queria levá-la com ele em sua jornada para o norte do continente. Então ela ainda estava na cidade. Ela permaneceu na cidade porque sua promoção era nova, e ela serviu principalmente como guarda de Jasmine. Se ela fosse enviada para outros postos da Congregação da Revelação, já que ela tinha acabado de ser promovida, ela teria tempo para se reportar a um novo posto. Os membros mais importantes desta organização poderiam tirar um tempo para caçar seus pentagramas após avançar um nível. Ela havia avançado apenas alguns meses antes de Vicente e seu grupo partirem. Então Layla poderia facilmente esperar por eles. Lights no VYLC Omicron M. Enquanto isso, Jasmine não estava muito atrás, mas ainda faltava algo para chegar ao quarto estágio. O mesmo aconteceu com Eve, Benson e alguns dos outros magos de alto nível da família. Com todo o progresso que a família fez nos últimos meses, vários dos magos do grupo chegaram a esse nível. No entanto, Vicente não esperava que a maioria deles avançasse no tempo que restava na província de Scott. E mesmo que alguém o fizesse, ele não queria levá-los com ele. Ele queria levar um pequeno grupo em sua caçada. Apenas Rory, Layla, Sarah, Casey e Lina se juntariam à sua caçada além dele e Onyx. Então a princesa Lina Seidel avançou para o quarto estágio, Vicente comentou quando ouviu a notícia de um de seus homens que tinha acabado de entrar em seu escritório com ela. O ideal seria que o próximo pentagrama de Vicente após receber a quarta essência para sua primeira joia mágica fosse um pentagrama índigo. No entanto, tal pentagrama nunca apareceu no Reino Polaris. Havia lendas de que algumas criaturas de pico do sexto estágio, arquimagos, já haviam cultivado esse tipo de pentagrama no continente. Mas não havia histórico de nenhum mago ter alcançado tal coisa. De acordo com as lendas, apenas um mago lendário que pudesse atingir o sétimo estágio seria capaz de absorver tal pentagrama. Como não havia histórico de ninguém se tornando um mago no Reino Polaris, encontrar um pentagrama índigo seria irrealista até mesmo para Vicente. Nem ele nem Newton consideraram procurar um quinto pentagrama que fosse diferente das essências ciano. É melhor para você, Newton concordou. Se você retornar desta caçada com 5 pentagramas, você pode realmente defender o reino contra todos os tipos de ameaças. Mesmo que a civilização mágica caia para monstros e vampiros, a Cidade do Metal pode se tornar o lar da humanidade, onde nenhum monstro pode entrar. Eu farei o meu melhor, Vicente prometeu, não para Newton, mas para si mesmo. Eu sei, se a situação se complicar, eu levo Nina e os que estão com ela, e nós iremos para a Cidade do Metal. Nós esperaremos por você lá se você demorar muito para voltar. Newton disse enquanto pensava em sua estadia na capital antes que as coisas piorassem. Estou feliz em ouvir isso. Minha única preocupação, vice, é se esta Cidade do Metal será capaz de segurar todos que querem ir para lá. Se as coisas saírem do controle, todos que sabem sobre este lugar vão querer se mudar para lá. Newton disse em um tom sério. Ele honestamente não via como a humanidade poderia suportar o plano lendário dos vampiros. Ele tinha quase certeza de que a civilização, como a conheciam hoje, acabaria em 10 anos ou menos. Quando isso acontecesse, lugares como Metal City seriam procurados por todos os humanos sobreviventes no continente. Fim do capítulo. Capítulo 664 Últimos meses em Salt Star City. Após ouvir a preocupação de Newton, Vicente levou isso a sério e pensou sobre o que poderia acontecer se o pior realmente acontecesse. Minha Metal City poderia ter uma população máxima de 300 mil se a desenvolvêssemos em seu potencial máximo. Além disso, a cidade se tornaria muito problemática. Nossa área não é grande o suficiente para ter mais do que isso. Ele comentou, 300 mil, bem, é melhor do que nada. Infelizmente, não podemos construir mais lugares como este em todo o reino. Você não deveria ser tão pessimista, professor. Mesmo que outras cidades na província não tenham o mesmo nível de defesa que Metal City, meu grupo tentará proteger toda a província. A Metal City será nossa sede. Mas de lá,
Tentaremos impedir que monstros entrem na província para manter nossos negócios aqui. Vicente comentou, imaginando o que poderia acontecer se seus planos dessem certo no caos. A província poderia abrigar toda a população do reino se tivermos sucesso. Isso deve ser o suficiente se a civilização cair. Newton se levantou de onde estava, planejando ir embora. Mas ele não discordou do que Vicente disse. É possível, mas devemos nos preparar para o pior. Então, vou ficar cético por enquanto. De qualquer forma, vejo você mais tarde. Vicente acenou para o homem antes de vê-lo sair. Depois que Newton partiu, Vicente cuidaria de alguns negócios da família Fuller. Após o recente período de paz e desenvolvimento da família, seus números melhoraram significativamente. Ele agora tinha mais de 1.500 familiares diretos e mais de 30.000 indiretos. De certa forma, seus números atuais eram ainda mais significativos do que os do Exército Real, a maior organização oficial do reino. Desses 1.500 familiares internos, 65% eram acólitos, e quase todos os demais eram magos. O número de soberanos na família ainda era pequeno, e dava para contar nos dedos da mão. Mas com esses números, Vicente já havia colocado sua família em 3 províncias do reino Saidel e até mesmo dominado completamente a província Scott. Suas ferrovias já haviam chegado à província Snow, e com mais alguns meses de trabalho, elas chegariam à província Diamond, especialmente a capital do reino. Enquanto os lucros da família estavam atualmente crescendo a uma taxa de 30% ao mês e a cidade metal continuava a se expandir, seus homens já estavam montando postos de sentinela ao longo de toda a fronteira da província Snow. Sr. Fuller, Killian disse enquanto cumprimentava Vicente com respeito antes de se despedir de Nina e prometer encontrá-la antes da academia amanhã. Nina se despediu de sua amiga antes de começar a caminhar para casa com Vicente. Nina, como você está? Perguntou Vicente enquanto caminhava lentamente com a irmã, sem pressa de chegar em casa. Ele continuou falando com os médicos da família sobre a situação dela. Mas somente conversando com ela e ouvindo sua opinião ele poderia ter uma ideia melhor de como ela realmente estava. Então Nina estava acostumada a ouvir essa pergunta de vez em quando. Ela disse, a mesma de antes, minha situação está melhorando. Os recursos que você me deu todos esses anos estão me ajudando muito, irmão. Eu me sinto mais forte, posso me mover mais rápido, minha agilidade está melhor do que nunca e me recupero mais facilmente. Em alguns aspectos, não sou diferente dos meus colegas. Em outros, posso até ser considerado melhor do que a maioria deles. O único que não consigo vencer fisicamente na minha classe é Killian. Ele ainda consegue me superar em todos os sentidos. Isso é natural. Os homens são fisicamente mais fortes do que as mulheres. Mas você estará mais perto dele até o final do ano. Esses serão os últimos meses do seu tratamento antes do seu despertar, comentou Vicente. Você acha que podemos melhorar minhas chances? Ela perguntou a ele. Claro que podemos. Não seja pessimista, Nina. Você provavelmente despertará uma boa forma mágica durante seu despertar. Ele disse, sorrindo para ela. Ela sorriu de volta para ele, sabendo que não havia como ele ter certeza disso, mas ela não podia culpá-lo. Ele tinha feito de tudo para tornar seu despertar um evento positivo. Se ela falhasse em despertar seus poderes, ela certamente não poderia reclamar com ele ou pensar que ele não tinha feito o suficiente. Então ela fingiu acreditar em seu irmão, embora permanecesse cética sobre esse momento tão esperado por sua família. Fim do capítulo. Capítulo 665 Crise se aproxima. Vários meses depois, um dos homens da família Fuller, junto com vários outros homens da família, estava estacionado na fronteira entre a província de Scott e a província de Snow. Da torre de metal em que estavam, eles podiam ver vários quilômetros quadrados de distância em ambos os lados da fronteira. Mas naquele momento, o homem que estava de guarda naquela área tinha um olhar estranho em seus olhos, enquanto um pentagrama verde brilhava em ambos os olhos.
Enquanto isso, ele observava um grande grupo de monstros passar pela área em direção ao interior da província de Scott. Ao mesmo tempo, em Salt Star City, Vicente estava em sua sala de treinamento, seu terceiro pentagrama brilhando ao redor dele e um brilho branco saindo de seus olhos. Vendo e sentindo a força dos monstros na frente do corpo do homem que ele havia enviado para a fronteira, ele não pôde deixar de fazer uma expressão feia. Merda, ele comentou enquanto voltava ao normal e parava de usar sua terceira habilidade para ver através deste homem. Olhando para Eve e Casey, que estavam com ele agora, ele não pôde deixar de relatar o que tinha acabado de ver. Um grande número de monstros está cruzando nossa fronteira agora. Um grande número? Casey se perguntou. Mais de 1000 monstros. Engula. Tudo isso? A mulher loira perguntou, achando um pouco demais. Vicente olhou para ela silenciosamente enquanto ela tentava convencê-lo. Eu serei apenas uma lêmea de terceiro estágio por causa dos corpos que você tem. Isso será o suficiente para você e eu termos uma relação mestre-escravo. Não haverá como eu traí-lo. Por outro lado, comigo ao seu lado, serei capaz de guiar seu povo de acordo com meu conhecimento sobre monstros. Embora você tenha estudado e lidado com muitos monstros, você não pensa como um, e não tem a experiência de viver entre eles. Se eu tiver um corpo, Vicente, posso ajudá-lo melhor do que ninguém. Confie em mim, e eu facilitarei seu domínio sobre a província, mesmo em meio às consequências da purificação. Vicente e Thorne olharam para o colar contendo a alma desta lêmea, ambos em silêncio enquanto consideravam o que ela tinha a dizer. Você terá que decidir se a leva com você na caçada ou a deixa na província, mestre. Embora ela seja valiosa de qualquer forma, não posso deixar de admitir que ela seria mais útil na província. Por mais que ela possa nos ajudar na jornada para o norte, ela pode fazer pouco para facilitar nossas vitórias na batalha. Ela é poderosa, mas seus poderes são melhores contra mágicos. Ela não será tão forte contra outros monstros. Mas na província, ela poderia realmente ajudar os grupos familiares a lutar melhor contra os monstros, e as criaturas mágicas que virão aqui não são exatamente as mais fortes. Mesmo que ela não seja tão poderosa no mundo dos monstros, ela será capaz de lidar com os que vierem aqui. O único problema é se ela pode lidar com seus homens. Um contrato entre vocês a obrigará a seguir suas regras, mas não tirará sua personalidade. Isso pode ser um problema. Eu sei. Há prós e contras em deixá-la aqui ou levá-la conosco, Vicente ponderou enquanto segurava o colar em suas mãos. Ele fechou os olhos e disse a Prisiche: tudo bem, eu te darei o que você quer. Mas se você me causar problemas, você terá mais terror do que pode imaginar. A lêmea sentiu sua alma tremer com as palavras de Vicente, sem entender como este homem ainda podia assustá-la depois que ela o acompanhou por tanto tempo. Você não vai se arrepender. Mesmo sendo de raças diferentes, Vicente, você e eu queremos a mesma coisa, nossa sobrevivência. Quanto mais segura Scott Province for, melhor para mim. Não quero monstros não relacionados a mim no meu caminho. Enquanto eu não tivesse perspectivas, eu me aliaria a qualquer monstro para melhorar minhas chances. Mas já que estou do seu lado, tenho recursos, pessoas, infraestrutura e mais, não preciso deles. Então, trair ou machucar você seria ruim para mim. Fim do capítulo. Capítulo 666. Novo soldado na família. O que a lêmea tinha acabado de dizer era verdade. Sua natureza podia ser cruel e difícil de lidar. Mas ela realmente teria uma chance muito boa se fosse leal à família Fuller e tentasse ajudá-los a prosperar. Além do fato de que um acordo com Vicente a forçaria a seguir certas regras, sua segurança e continuidade poderiam ser garantidas se a província não caísse no caos em que todo o continente logo estaria. Considerando que ela seria apenas uma maga de alto nível por enquanto, Vicente decidiu dar a ela essa chance adicionando outra criatura mágica à sua família. Ele convocou os 3 corpos de lêmea que havia coletado e disse a ela para escolher um para possuir. Ela rapidamente escolheu aquele que mais se parecia com ela.
Logo, ela possuía o corpo de uma mulher loira de seios fartos e não hesitou em começar o processo de integração de sua alma naquele corpo. O processo não era tão complexo quanto se poderia pensar. Os corpos de Lémia podiam permanecer sem sinais de vida por um longo tempo e ainda assim conseguir se recuperar e voltar à vida. O corpo poderia voltar à vida enquanto a alma da Lémia estivesse bem. No momento em que sua alma entrasse no corpo, ela rapidamente apagava os vestígios da alma que o habitava anteriormente e logo começava a se integrar a ele. Esse processo levaria um total de 20 minutos do início ao fim. Vicente e Tórnia observavam enquanto ela dominava o corpo, aos poucos mostrando sinais do que estava acontecendo. Depois de alguns minutos, o cadáver ganhou cor enquanto o sangue começava a circular por suas veias, enquanto os aspectos monstruosos de algumas partes do cadáver desapareciam, dando à mulher uma aparência incrível. Se um homem comum e ignorante a visse como ela estava agora, nua e linda, ele rapidamente sentiria seu sangue esquentando e suas partes animais despertando. Mas Vicente sabia exatamente do que essa criatura era capaz. Quando Prisiche abriu os olhos, ele moveu sua manopla e a fez sentir uma pressão gigantesca que a imobilizou. Então ele a agarrou pelo pescoço e apertou. Prisiche, de agora em diante, você é minha escrava. Não ouse ir contra meus planos. Nunca traia minha família, e proteja Nina a todo custo. Se você seguir essas ordens, nos divertiremos juntos. Ela não disse nada enquanto empalidecia e tentava fazê-lo parar de apertar seu pescoço. Com isso, Vicente deixou Prisiche para trás para cuidar de outras coisas. Nina terminaria seus estudos na Academia Real de Salt Star City em 3 meses. Depois disso, ela viajaria para a capital do reino para seu despertar e começaria seus estudos no Seidel Medical College. Até lá, a linha de trem Salt Star City e Grandes deveria estar pronta, mas até lá, Vicente tinha muitos negócios para cuidar na província. Ele não só deixaria este lugar por um longo tempo, mas algumas das pessoas em quem ele mais confiava iriam com ele. Então ele teve que preparar sua família, ajudar mais de seus homens a chegarem ao 4º estágio, e assim por diante. Felizmente, seus projetos se desenvolveram muito bem até agora e deveriam estar em um ótimo nível quando ele partisse. Metal City, por exemplo, atingiu uma população de 25 mil, e pelo que ele ouviu recentemente, a população estava crescendo em 1000 a cada 6 dias. Um mês atrás, a população crescia em 1000 a cada 11 dias, então ele esperava que a cidade estivesse perto de 50 mil quando ele partisse. Enquanto isso, as linhas de trem da província haviam alcançado todas as cidades com mais de 50 mil pessoas e já estavam transportando mais de 60% dos recursos e pessoas que precisavam se mover pela província. Isso era muito bom, mas ele precisava de homens confiáveis e poderosos para garantir o melhor uso de tudo isso e proteger esse território enquanto ele e os líderes da família estavam caçando pentagramas. Poucos dias depois, notícias de grandes grupos de monstros entrando na província e sendo exterminados já circulavam no território de Vicente. No meio disso, Nova e um grupo de soldados e homens da família Fuller finalmente entraram em Salt Star City depois de meses longe deste lugar para caçar o 4º pentagrama desta mulher. Eles tiveram sucesso em seus planos, e agora Nova era uma soberana com 4 pentagramas. Finalmente estou de volta. Ela sorriu enquanto caminhava pela primeira rua da cidade, separando-se de seu grupo para ir até a casa de Vicente. Fim do capítulo. Capítulo 667. Antes de Vicente partir. Depois de se reunir com Vicente na propriedade Fuller, Nova logo teve um tempo de qualidade com seu homem, relaxando um pouco dos meses de viagem e da tensão da caça ao seu 4º pentagrama. Depois de um tempo, os dois estavam deitados na cama de Vicente, um lugar que ele vinha usando ultimamente mais para fazer sexo com suas mulheres do que para dormir. Eles conversaram um pouco sobre as experiências de Nova em sua última caçada até que ela perguntou como estava sua família. A família está bem. Conseguimos 2 novos soberanos enquanto você estava fora. Brooks Snow e Tanner Kane avançaram alguns dias atrás.
Ele mencionou 2 soldados que estavam com a família desde que ele chegou em Salt Star City e que haviam alcançado o 4º estágio. E Eve, ela avançou? Nova perguntou, ciente de que a loira responsável por cuidar de Nina e dos negócios da família já estava no auge do 3º estágio quando saiu para caçar seu pentagrama. Mas Eve não era tão talentosa quanto as outras pessoas que tinham avançado até agora. Não, ela avançará depois que eu for embora. Ela não irá com meu grupo e não caçará seu 4º pentagrama até que eu retorne da minha viagem. Seria bom se ela avançasse para o 4º estágio, mas não precisamos apressá-la. De qualquer forma, Jasmine também avançou para o 4º estágio. Ela deve ser convocada em breve para a capital do reino para saber seu futuro. Você acha que ela e Layla serão enviadas para a sede da Congregação das Revelações? Nova perguntou enquanto olhava nos olhos de Vicente, aconchegando-se a ele sob os lençóis, ambos nus. Espero que não. Por mais que eu precise que eles vão para a sede da Congregação das Revelações, agora não seria um bom momento. Os vampiros sabem que esta é uma das maiores organizações do continente. Eles certamente atacarão este lugar em um tempo muito curto, disse Vicente. Mas se eles forem atacados, você nunca poderá obter as informações que eles podem lhe dar no futuro. Nova tentou entender o que seu homem tinha em mente. É mais fácil descobrir os segredos de uma organização caída do que de uma força no seu melhor. Se isso significa que a Congregação das Revelações será prejudicada, melhor. Mas não acho que será tão fácil. A maior força do continente tem seus métodos e certamente tem algum seguro, caso o pior aconteça. Enquanto Jasmine e Layla sobreviverem, elas terão acesso mais fácil a essa organização quando pessoas como elas forem mais valorizadas por seu próprio grupo. Uma semana após o término das aulas de Nina, Killian já havia deixado a cidade para retornar à capital, onde logo se revelaria a ela como o 3º príncipe. Enquanto isso, no amanhecer de um novo dia na cidade, Vicente e seu grupo chegaram de carruagem à estação de trem de Salt Star City, onde uma multidão se reuniu para assistir à inauguração da nova ferrovia. A ferrovia entre Salt Star City e Grande seria a mais longa do gênero por muito tempo. A viagem levaria 25 dias e, inicialmente, 2 ou 3 trens fariam a viagem a cada 25 dias. O primeiro desses trens, que partiria de Salt Star City, atualmente tem 12 vagões de passageiros que podem transportar confortavelmente até 150 pessoas. A julgar pelo número de pessoas que compraram passagens para a viagem que começa hoje, Vicente e sua família não seriam os únicos viajando neste primeiro trem. No entanto, eles logo entrariam na estação onde se despediriam de seus subordinados e aliados que ficariam para trás nesta cidade. Depois de hoje, demoraria muito para que Vicente retornasse a este lugar. No entanto, ninguém ali poderia imaginar que na próxima vez que ele retornasse a este lugar, esta cidade não só não seria mais a capital da província de Scott, mas também não teria tantas pessoas ou tantas oportunidades. Na próxima vez que Vicente pisasse em Salt Star City, seria uma ruína devastada pelos desastres que se seguiriam à catástrofe de The Purification. Não apenas esta cidade seria assim em alguns anos, mas vários lugares pelos quais ele e seu grupo passariam durante as próximas semanas de sua jornada se tornariam locais de tragédias sem paralelo na história recente do continente. No entanto, nenhum dos olhares sorridentes e esperançosos nos rostos daqueles que partiram ou ficaram para trás tinham como imaginar isso agora. A ordem das coisas no continente estava prestes a mudar. No momento, a paz e a esperança continuaram enquanto Vicente, Nina, Nova, Eve, Sarah, Casey, Onyx, Newton e outros associados à família Fuller deixavam a cidade. Fim do capítulo. Capítulo 668 Viagem de trem para Grandes. 15 dias depois, Vicente e seu grupo tinham viajado muito desde que deixaram Salt Star City, deixando a província e passando por uma parte da Snow Province. Eles ainda estavam naquela outra área do reino, onde tinham passado até pela capital da região, onde o grupo de Vicente tinha construído uma estação. Mas eles não pararam por aí.
Como ninguém tinha comprado passagens para aquela cidade, e o grupo queria ir direto para a capital, eles apenas passaram sem parar. Isso foi o suficiente para comover a população local, que assistiu ao trem de Vicente passar com a expectativa de que eles seriam capazes de viajar dentro de sua própria província ou mesmo para outras áreas do reino no futuro. Depois de dominar completamente a Scott Province e não ter muito mais o que construir em termos de ferrovias dentro daquele território, Vicente e seu grupo tinham deixado planos para o grupo construir ferrovias na Diamond Province e na Snow Province. Já havia homens trabalhando para conectar a capital do reino a outras cidades na Diamond Province. Ao mesmo tempo, o mesmo aconteceria em breve no território pelo qual o grupo estava passando. Vicente havia preparado mais de 20 trens para serem usados enquanto ele estivesse em Salt Star City, então mesmo com a expansão da rede ferroviária, seu grupo teria maneiras de aumentar o fluxo de veículos em sua ausência. Tudo o que era necessário era que seus homens construíssem as estações e trilhos entre os novos destinos. Além de passar pela maior cidade da província de Neve, o grupo não teve problemas em sua jornada até aqui. Os trens de Vicente eram muito seguros, e quase nenhum monstro ou fera se aproximava deles. Mesmo que uma fera mais forte se aproximasse deles por curiosidade, ela mudaria rapidamente de curso devido ao grupo de vários soberanos viajando neste veículo. Enquanto isso, o grupo usou a viagem para se preparar para uma nova jornada. Nina e aqueles que permaneceriam na capital logo teriam muitas coisas novas para fazer na ausência de Vicente, enquanto ele e sua equipe começariam sua jornada para fora do reino nas próximas semanas. Se a purificação acontecesse, eles poderiam esperar um desastre de duas fases. A primeira fase do desastre já havia começado e era esperado que se intensificasse em cerca de um ano, no máximo. Naquela época, hordas de monstros seriam vistas cada vez mais frequentemente no reino Seidel. A segunda fase da calamidade ocorreria em 2 ou 3 anos, quando a purificação já teria dado frutos. As grandes forças no norte do continente já teriam sofrido muito. Os próprios vampiros teriam sofrido suas perdas. Na segunda fase, havia 2 cenários possíveis, um em que os vampiros emergiriam como mais vencedores, ou pelo menos como a mão mais forte no conflito, e um em que os vampiros ficariam decepcionados. Se os vampiros se mostrassem dominantes, vampiros e criaturas mais fortes chegariam ao sul em cerca de 3 anos. Se os vampiros perdessem muito no início do desastre, monstros poderosos de outras raças apareciam nessas áreas. De qualquer forma, com ou sem uma vitória dos vampiros, as consequências para o sul piorariam na segunda fase do desastre. Depois desse período, as forças locais mais ou menos descobririam como as coisas se desenrolariam. Eles teriam uma maneira de tentar prever quanto tempo a calamidade duraria e quais seriam os piores e melhores cenários. Por enquanto, eles só podiam especular sem muita base. De qualquer forma, eles não falariam sobre isso porque esta era uma viagem de despedida. Quando chegassem em Grandes, Vicente e seu grupo ficariam lá por algumas semanas no máximo e depois partiriam. Então o grupo falaria muito mais sobre coisas positivas e sobre se encontrarem novamente em alguns anos. Assim a viagem se desenrolou, com o tempo passando rápido. Num piscar de olhos, os 5 dias restantes até o fim da viagem passariam, e logo, o grupo veria a capital do reino, com Nina chegando lá pela primeira vez em sua vida. Tendo atingido a idade para despertar seus poderes mágicos neste trem, eles procurariam o templo do despertar local assim que entrassem em Grandes para que ela pudesse prosseguir com este momento tão esperado por sua família. Depois de anos de preparação de Vicente, com muitos tratamentos e recursos investidos nela para este momento, finalmente era a hora da verdade. Fim do capítulo. Capítulo 669. Bem-vindo a Grandes. Grupo de Vicente logo começou a desembarcar do primeiro trem para Grandes, chegando à capital após 25 dias de viagem que passaram muito rápido. Ao saírem do vagão em que viajaram, foram recebidos por soldados reais e pela família real que os esperava. Este não era um dia comum para a cidade ou para o reino.
O rei Saidel não queria perder a inauguração da estação ferroviária local, que trouxe um meio de transporte super eficiente para conectar partes de seu reino. Ao mesmo tempo, um grande prodígio local estava se mudando para sua cidade. No momento em que avistou Vicente, o rei Saidel abriu um sorriso, vendo este jovem depois de anos sem se verem. Vicente tinha agora pouco mais de 21 anos, mas sua aparência ainda era muito parecida com a de 2 ou 3 anos atrás. Sua aura estava mais forte do que nunca, e tanto o rei quanto o Paragon escondido entre seus guardas podiam ver que Vicente estava perto de atingir o auge de seu estágio. Este foi um progresso tremendo para o curto período de tempo que se passou desde sua ascensão ao nível de soberano do céu. Mas enquanto ele não podia ignorar o fortalecimento de Vicente, o rei Saidel não pôde deixar de notar a bela jovem de cabelos pretos ao lado de Vice. Esta é Nina Fuller, Vossa Majestade, disse um dos homens próximos ao rei enquanto apontava para a garota com quem Kilian estava estudando. Entendo. Não é de se admirar. Ela é realmente muito bonita, o rei riu, entendendo as coisas que provavelmente estavam passando pela mente de Kilian. Se ele tivesse a mesma idade de Nina, ele também ficaria cativado por sua aparência e comportamento. Diga a Kilian para vir até mim mais tarde. Quero falar com ele, disse o rei a seu subordinado. Farei o garoto se apressar e se decidir. Uma garota como ela não ficará livre por muito tempo. Pouco tempo depois disso, o rei e seu grupo se despediram temporariamente do grupo de Vicente para abrir espaço para eles irem ao despertar de Nina. Este foi um momento especial para a família Fuller. Não seria bom se a família real tentasse interferir e lotar o templo do despertar local. O rei sabia que Nina tinha uma grande chance de não conseguir uma joia mágica, o que tornaria a situação bastante ruim para ele ou seu povo. Pensando em deixar o grupo de Vicente se estabelecer em sua cidade antes de lidar com assuntos mais importantes, o rei decidiu não falar sobre negócios e a partida de Vicente de sua cidade até depois de amanhã. Isso deveria ser tempo suficiente para Nina acordar e para a família se ajustar à cidade. Logo Vicente, Nina, Eve, Nova, Casey, Newton, Sarah e Onyx estavam em frente ao templo do despertar local, onde Rory, Layla e Jasmine já os esperavam dentro do grande edifício em forma de panteão. Ainda faltava 1 hora para a cerimônia do despertar do dia, mas o grupo não teve problemas para entrar no edifício, chegando rapidamente a uma área especial onde apenas convidados ou membros da organização podiam entrar. Uma vez lá, Vicente e seu povo encontraram seus companheiros e aliados esperando por eles, junto com algumas pessoas estranhas. Você deve ser Vicente Fuller, disse um homem de cabelos brancos e uma constituição tão forte quanto a do rei Saidel. Vicente reconheceu o pai de Jasmine, lembrando-se da época em que temeu essa pessoa. Ele sorriu e disse olá. HM, é bom finalmente conhecê-lo, devoto sagrado Barber. Ouvi falar de você várias vezes ao longo dos anos. Minha filha também falou de você. Você é um bom amigo para ela. Obrigado por ajudar minha filha, Vicente, disse o homem com um sorriso sincero no rosto. Ele então olhou para Nina e desejou boa sorte à família Fuller. Às vezes, certas coisas ruins acontecem por um motivo maior. Eu sei que não é bom ouvir isso, mas seja qual for o resultado de hoje, há um propósito maior por trás de todas as coisas. O resultado de hoje pode ser para melhor. No final do dia, felicidade não tem nada a ver com poder. Ele disse a Nina antes de deixar o grupo. Fim do capítulo. Capítulo 670 O despertar de Nina. Depois que o pai de Jasmine foi embora, o grupo conversou com Rory, Layla e Jasmine por alguns minutos, discutindo sua jornada e atividades recentes. Não havia acontecido muita coisa em suas vidas em grandes. Rory havia chegado à cidade 2 dias atrás, enquanto Jasmine e Layla aguardavam ordens de seus superiores. De acordo com essas mulheres, elas finalmente poderiam ter o resultado em outra semana que decidiria se seriam enviadas para fora do reino ou não. De qualquer forma, elas teriam tempo para conversar sobre isso mais tarde.
Agora era finalmente a hora de Nina se juntar aos outros jovens que estavam neste prédio hoje para despertar seus poderes mágicos. Antes de se despedir de seus companheiros e embarcar neste momento significativo em sua vida, Vicente a presenteou com algo. Nina, use isso durante seu despertar, Vicente disse, entregando a ela um colar, o pingente da lua do cataclismo. Nina olhou para ele e o aceitou com gratidão, interpretando-o como um presente. No entanto, Jasmine e Layla franziram a testa ao vê-lo, percebendo seu significado. Apesar da reação deles, Vicente continuou, isso é algo que aumentará suas chances. Mas não se engane, não é necessariamente uma coisa boa. Depois que você despertar seus poderes, precisará devolvê-lo para mim. É um objeto que pode aumentar suas chances de sucesso, mas também pode atrair karma negativo. Você entendeu? Nina assentiu, compreendendo que isso não era apenas um presente, mas sim algo destinado a uso temporário. Ela não se sentiu desanimada, reconhecendo isso como um último esforço de apoio de seu irmão. Tudo bem, eu o devolverei para você assim que despertar meus poderes, ela afirmou. Com um sorriso caloroso, Vicente beijou sua testa. Agora vá, eu espero por você aqui. Depois que Nina saiu, Jasmine se aproximou de Vicente. Você não deveria ter feito isso. Não sei como você obteve esse item, mas é. Eu sei o que é, Vicente interrompeu, ciente de sua natureza. Eu entendo seu potencial. É por isso que Nina só vai usá-lo momentaneamente. Ainda assim, você não deveria. Não, para o sucesso de Nina, tudo vale a pena, ele afirmou firmemente, interrompendo-a. As joias incrustadas no teto iluminaram-se, combinando com a tonalidade do obelisco, antes de se lançarem para baixo em trajetórias intrincadas, procurando seus donos destinados. Várias delas seguiram seu caminho, escolhendo, seus donos, aqueles mais compatíveis com eles na área sendo analisada. Alguns dos jovens na plataforma estavam com medo, o que é natural durante um despertar. As joias estavam voando tão rápido. Mas os jovens participantes permaneceram compostos, reconhecendo isso como um momento crucial em suas vidas e não uma ameaça à sua segurança. As primeiras gemas logo se aproximaram de seus donos, atingindo suas testas como balas de pistola. Vicente e seu grupo viram vários jovens recebendo suas gemas, enquanto Nina ficou parada, esperando seu momento. Eles começaram a ficar nervosos porque a cada momento que passava, suas chances estavam diminuindo e ela estava se aproximando do fracasso. No entanto, na metade do despertar, eles viram uma pequena estrela brilhante atingir a área entre os olhos de Nina. Aconteceu de repente, fazendo com que os membros da família Fuller mudassem suas expressões durante a noite. Vicente sentiu seu coração pular no peito e sentiu um grande peso ser tirado de seus ombros. Depois de atrair uma gema, as chances de um jovem fracassar no despertar foram bastante reduzidas. Enquanto a família Fuller vibrava de excitação e felicidade por Nina, ela fechou os olhos ao sentir o mana ardente em seu corpo se mover para sua testa. Um sorriso apareceu em seus lábios ao perceber que iria ter sucesso. Ela rapidamente começou a se sentir aliviada, tornando-se cada vez mais confiante em si mesma, enquanto não conseguia deixar de se perguntar qual era a forma mágica desta gema. Seus irmãos tinham gemas completamente diferentes das de seus pais, então ela imaginou que as chances de ela ser diferente de Lauren, Vicente, Andrew e Kate eram muito altas. Então o brilho na testa de Nina começou a desaparecer, gradualmente revelando a forma e a cor de sua gema mágica para todos ao seu redor. Fim do capítulo. Capítulo 671 O poder de Nina. Enquanto as pessoas na borda da plataforma do despertar observavam a joia mágica de Nina assumir a forma de dois ossos cruzados, conectados na posição do meio, ela sentiu um pentagrama vermelho aparecer em seu subconsciente. Quando as pessoas nas arquibancadas daquela plataforma viram sua joia brilhar em um ciano vívido, algo chocante que acontece uma vez a cada 10 milhões de magos despertos, ela entendeu seu poder único. O poder de Nina permite que o usuário manipule a energia escura para drenar a vida de seus oponentes.
Ao direcionar essa energia escura para seus alvos, o usuário pode drenar sua força vital, enfraquecendo-os gradualmente enquanto se fortalece. Essa habilidade permite que o usuário se regenere durante o combate, tornando-se mais resiliente e poderoso à medida que seus inimigos enfraquecem. A drenagem de vida não causaria apenas danos físicos aos oponentes, mas também poderia afetar suas mentes e espíritos, deixando-os exaustos e esgotados de energia vital. O usuário poderia canalizar essa energia roubada para curar seus próprios ferimentos ou aumentar sua força, resistência e poder mágico, tornando-os uma ameaça no campo de batalha. Esse era um poder da mesma classificação da primeira forma mágica de Vicente, algo interno ao indivíduo que poderia afetar o exterior de seu corpo. Nina não podia formar uma arma ou algo assim. Sua arma seriam suas mãos ou sua própria pele, através da qual ela poderia canalizar esse poder especial. Ela aprendeu tudo isso em poucos segundos quando sentiu as propriedades de seu pentagrama. Ela não se importava se era um poder que a levaria ao caminho das trevas, muito menos se seu talento era alto. O mais importante para ela agora era que ela havia despertado poderes mágicos. Por muitos anos, ela temeu não obter nenhum poder. Quando ela finalmente recebeu sua joia mágica, ela não pôde deixar de sorrir feliz enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Em meio a esse momento especial para ela e sua família, a mesma coisa que aconteceu com Lauren estava prestes a acontecer neste templo do despertar. Assim que ela despertou um talento tão poderoso, o mais forte dos observadores ali se moveu para tentar se aproximar de Nina. "Garota, venha comigo", disse enquanto aparecia atrás de Nina, ansioso para levar essa garota para sua organização e deixá-la começar sua jornada. Mas no momento em que 5 soberanos celestiais apareceram ao redor de Nina, o prédio inteiro tremeu quando uma aura aterrorizante surgiu de um dos andares mais altos do prédio. Ousado! Vicente abriu a boca quando seus pentagramas apareceram simultaneamente. Todo o espaço ao redor do prédio estava sob seu controle, impossível de entrar ou sair. Sua promessa não é boa o suficiente. Vicente flutuou esse homem até ele e então colocou uma marca de escravidão nessa pessoa, fazendo seus pentagramas marcarem esse indivíduo. De agora em diante, você nunca mais poderá falar contra Nina Fuller ou falar sobre o que aconteceu nesta ocasião, Vicente disse enquanto dava a única ordem que daria a este indivíduo. Os outros engoliram a saliva, vendo que ele era forte o suficiente para marcá-los e fazê-los fazer coisas por ele. Mas todos ali já tinham percebido que se não fizessem o que ele queria, morreriam. Então as pessoas ali aceitaram, com Vicente marcando até mesmo os membros daquele templo que viram o resultado de Nina. Isso era necessário? Jasmine apareceu ao lado dele enquanto via Vice terminar de marcar seu pai. "Não posso arriscar a vida de Nina", Vicente disse enquanto pousava ao lado de onde sua irmã havia desmaiado. Ele então olhou para os especialistas na área e disse: "Se algo acontecer com ela, eu vou culpar vocês. Mesmo que não seja sua culpa, eu vou caçá-los onde quer que estejam." Seus olhos brilhavam com intenção assassina. Ele sabia que até que ele se tornasse mais forte, sua marca nessas pessoas não seria tão forte, e haveria maneiras desses homens machucarem Nina. Eles não podiam falar sobre ela para outras pessoas. Ainda assim, eles poderiam direcionar as pessoas que não estavam lá hoje para procurar alguém na cidade e eventualmente passar suas informações para outros. Então, além de sua marca, ele garantiu que essas pessoas soubessem o que aconteceria com ela se algo acontecesse com ela. "Casey, apague a memória de todos abaixo do 4º estágio", Vicente ordenou enquanto o sujeito já se movia para apagar as mentes das pessoas inconscientes na área. Vicente olhou para Eve e disse: "De agora em diante, Nina usará uma máscara 24 horas por dia. Eu nem quero que nossos homens saibam sobre seu talento." Eve entendeu quando Nova se aproximou dele e disse: "Eu ajudarei a garantir que ninguém além de nós saiba sobre isso, Vicente. Mas mais cedo ou mais tarde, isso vai vazar. Então que seja o mais tarde possível. Eu não me importo se o talento dela vazar quando ela já for uma maga de alto nível. Mas até lá,
Temos que garantir que isso não aconteça. Ele disse antes que seu grupo partisse, feliz por Nina, mas também preocupado. Um talento soberbo era bom, mas também problemático. Fim do capítulo. Capítulo 672. A partida se aproxima. Mais tarde naquele dia, Vicente e seu grupo entrariam na propriedade dada a eles pelo rei Saidel. Quando chegaram à casa, seus homens já haviam trazido toda a bagagem da família Fuller do trem. Vicente levou Nina para seu quarto e a ajudou a acordar. Ela se sentiu um pouco desorientada quando acordou porque desmaiou e depois acordou em um lugar diferente. Mas ela não tinha ouvido os comentários de Vicente ou dos homens que tentaram falar com ela antes. Nina só conseguia entender as palavras de alguém quando usavam linguagem de sinais ou quando ela observava os lábios das pessoas. Como ela estava muito ocupada pensando em seu pentagrama e na joia mágica, ela só percebeu que algumas pessoas se aproximaram dela antes que ela desabasse sob a pressão de Vicente. Quando ela conheceu seu irmão, ela não estava preocupada e não pôde deixar de sorrir. Vicente suspirou e disse a ela: Nina, você despertou um poder extremo e é incrivelmente talentosa. Se você expor casualmente sua joia mágica, as pessoas tentarão matá-la diariamente. Se você não quiser viver fugindo, deve esconder sua joia mesmo quando estiver descansando. De agora em diante, você não pode arriscar que ninguém veja sua joia mágica. Isso. Ela ficou surpresa, mas enquanto olhava para um espelho no quarto luxuoso que seu irmão lhe trouxera, Nina entendeu por que ele havia dito isso e não conseguiu evitar abrir a boca em choque. Ela não esperava ser tão talentosa. De acordo com Thorne, era uma combinação de tudo o que ela havia consumido nos últimos 10 anos e a influência do pingente da lua do cataclismo. Este artefato era algo que ela não só havia usado em seu despertar, mas também ficava por perto enquanto Vicente o usava. Vicente e o resto da família estariam lá para observá-la enquanto ela começasse o treinamento, com Newton aconselhando-a sobre como começar. Rory, Casey, Nova, Eve, Sarah e Onyx a observavam ao lado de Vicente, imaginando o quão forte ela poderia ser no futuro. Infelizmente, Nina despertou seus poderes no início de um desastre. Se tivesse sido em qualquer outro momento, ela poderia ter crescido silenciosamente antes de se arriscar com monstros. Eve comentou enquanto suspirava: o tsunami de 7 dias acontecerá nas próximas semanas. A purificação deve ocorrer no meio dele. Onyx comentou para o grupo, apontando que o desastre estava próximo. Rory olhou para Vicente e disse: é uma pena para Nina, mas ela crescerá presa em uma cidade até ficar forte. No entanto, se quisermos estar lá para ela quando o pior acontecer ao reino, teremos que partir o mais rápido possível para nossa caçada. Eu sei, Vicente suspirou. Ficaremos em Grandes por cerca de 10 dias para organizar tudo aqui, para acomodar a família antes de partirmos. Então seguiremos para o norte. Sarah cerrou os punhos em antecipação, ansiosa para caçar seu pentagrama e ficar mais forte com sua quarta essência. Vicente olhou para Nova e disse: tente marcar uma reunião com a família real para amanhã. Quero reunir as informações que meu grupo precisa para a jornada que estamos prestes a embarcar. Ela assentiu para ele antes de sair com Eve, que também tinha reuniões para marcar para Vicente. Antes de partir, ele queria ter certeza de que a família continuaria a crescer e que Nina estaria protegida em sua ausência. Então, o grupo se mudaria muito nos próximos dias. Benson, que também tinha vindo para a capital com o grupo, também partiu. Ele estava lá para ajudar na expansão da ferrovia da família pela província Diamante. A única que não tinha vindo era Prisiche, a quem Vicente havia dito para ficar na província Scott pelos próximos meses para cuidar dos negócios da família lá. Ela não deveria vir à capital para servir Nina até que ela terminasse de caçar todos os grupos de monstros na área. Enquanto observava Nina treinar sob a orientação de Newton, Vicente não pôde deixar de pensar em Lauren. Eu irei até você em breve. Ele sorriu, já planejando o que fazer depois de sua caça ao pentagrama. Fim do capítulo. Capítulo 673 Conselho do Irmão.
No dia seguinte à chegada de Vicente em Grandes, ele começou a organizar o que seria necessário para preparar a estadia de Nina. Ela ainda estava treinando para controlar seus poderes recém-despertados quando Vicente foi atrás dos professores por trás do Seidel Magic College. Vicente foi muito direto com os professores daquela instituição, oferecendo-lhes recursos em troca de ajudar a família a proteger e observar Nina. O objetivo de Vicente nessas conversas não era obter favores indevidos para Nina, mas obter um entendimento prévio desses professores sobre quem ela era e algumas das necessidades da família. Uma vez que isso foi resolvido, Vicente foi ao Palácio Real para ver o rei Seidel novamente. Ouvi dizer que sua irmã teve sucesso em despertar seus poderes. Como ela está? O rei perguntou a Vicente com um sorriso. Ele estava satisfeito com o sucesso de Nina. Se ela tivesse falhado, Vicente definitivamente não teria ficado em sua cidade no futuro. Mas com ela no Seidel Magic College, esse grande talento definitivamente cuidaria especialmente de Grandes. Ela está feliz. Newton está ajudando-a a dominar seus próprios poderes agora. Vicente comentou com um sorriso, feliz por Nina. De qualquer forma, com o sucesso dela, vamos continuar nossos planos antigos. Ela vai ficar aqui até terminar a faculdade, ou Grandes não poderá mais protegê-la, certo? Não se preocupe, farei o meu melhor para que ela fique em minha cidade longa e segura, o rei comentou, imaginando que Vicente estava preocupado com tal coisa. Agradeço a Vossa Majestade. Quando você planeja partir, Vicente? Ele perguntou, ansioso para que o jovem de cabelos negros retornasse da caçada o mais rápido possível. Em alguns dias, vou cuidar da situação da minha família na cidade e vou embora. Lina falou com Vossa Majestade. Vicente perguntou, ela me disse que quer se juntar ao seu grupo. De qualquer forma, ela é adulta, então não há nada que eu possa fazer para impedi-la. Mas, Vicente, proteja minha filha. Eu sei que as coisas podem sair do controle no meio de uma caçada, mas faça tudo o que puder para protegê-la. Se achar muito perigoso para ela, mande-a de volta. Vou esperar por suas notícias, disse o homem em um tom preocupado. Suas aulas no Seidel Medical College começariam em 3 dias, 2 dias antes da partida de Vicente. Então, em vez de explorar a cidade, Nina estava atualmente acompanhando seu irmão para passar o máximo de tempo possível com ele antes de sua partida. Enquanto isso, toda a família estava na cidade há 6 dias sem fazer nada de novo. Mesmo tendo chegado apenas alguns dias antes, eles já estavam ajustados à situação local. Mas isso era de se esperar. Rory vinha construindo a fundação da família nesta província por meses antes de eles chegarem. Ao mesmo tempo, a família Fuller era agora oficialmente a segunda mais forte em todo o reino. Seus homens não precisaram conquistar nada quando chegaram a esta cidade. Eles simplesmente se acomodaram e começaram a executar seus planos. Sem ninguém para atrapalhar ou dificultar as coisas, praticamente todos que ficariam lá começaram suas rotinas com facilidade. Conforme os membros da família se acostumaram e entenderam como as coisas seriam dali em diante, os preparativos de Vicente chegaram ao fim, com ele finalizando as armaduras e armas que deixaria na cidade ou levaria com seu grupo. Em 5 dias, ele deixaria o reino Seidel mais uma vez, desta vez com planos ambiciosos, um dos quais era resgatar Loren e retornar com ela na próxima vez que entrasse no estado. Nina, nunca use seu poder em público. Se você tiver que usá-lo, certifique-se de matar todas as testemunhas. Vicente aconselhou sua irmã na sala de treinamento da nova residência da família Fuller. Além disso, se eu não voltar e o pior acontecer, você deve procurar um soldado chamado Leon em Shildale. Ele acrescentou enquanto ajudava sua irmã com seu treinamento. Shildale? Nina franziu a testa enquanto começava a suar muito. Quem é esse Leon? O que tem em Shildale? Não se preocupe com isso agora. Apenas procure por essa pessoa caso tudo dê errado. Isso inclui eu não retornar da minha caçada, a família cair e nossos aliados não poderem te ajudar.
Nessa situação, você deveria se preocupar em ir até esse lugar e encontrar esse homem. Vicente disse em um tom baixo. Então ele suspirou quando ouviu o silêncio dela e sorriu positivamente. Vamos torcer para que tudo dê certo para nós. Concentre-se em ficar mais forte. Eve e Nova vão te ajudar a conseguir seus futuros pentagramas. Obedeça as duas na minha ausência. Elas vão te ajudar sempre que você precisar. Com isso, ele terminou seu treinamento com Nina antes de receber um abraço apertado da jovem que não conseguiu segurar as próprias lágrimas. Fim do capítulo. Capítulo 674 Deixando o reino. Em um piscar de olhos, o grupo de Vicente completou tudo o que tinha que fazer em Grandes. 2 dias atrás, Nina começou sua jornada para Seidel Magic College, onde se reuniu com seu amigo Kilian e aprendeu mais sobre ele. Vicente havia terminado seus planos para a próxima viagem, e todos em seu grupo tinham suas coisas prontas para a viagem. Eles já haviam se despedido daqueles a quem tinham que se despedir. Depois disso, Vicente, Casey, Rory, Sarah, Layla, Lina e Onyx finalmente deixariam a capital do reino ao amanhecer do dia seguinte. Depois de se despedir das pessoas que ficariam em Grandes, o grupo de Vicente decolou, pretendendo continuar sua jornada para o norte, começando pelo Império Kenneth. Enquanto voavam em direção à fronteira desértica entre o reino e o Império, o rei Seidel, Jasmine, Nova, Nina, Eve e outros que ficaram para trás os observavam de uma das saídas em Grandes. Jasmine permaneceria no reino Seidel por mais algum tempo, tendo recebido a notícia de que ajudaria a liderar e proteger a Congregação das Revelações no sul do continente até que a crise fosse resolvida. A Congregação das Revelações tinha um plano de manutenção de energia para esse desastre. Algumas de suas pessoas mais talentosas ficariam ou seriam enviadas para o sul do continente, onde teriam uma chance melhor de se proteger e, eventualmente, fortalecer o templo. Colocar todos os ovos na mesma cesta não faria sentido, então essa grande organização permitiu que Layla e Jasmine continuassem seu serviço no reino Seidel. Mas apenas por um tempo limitado. Em 5 anos, elas teriam que esperar por uma nova opinião da organização, que poderia mantê-las no reino ou não. Esse seria o momento para a Congregação das Revelações entender como o desastre planejado pelos vampiros se desenvolveria e fazer planos para retornar à sua posição antes do desastre. A organização poderia cair, mas eles não planejariam sua própria ruína. Foi por isso que Jasmine ficaria para trás em Grandes enquanto o resto de seus aliados e amigos caçavam pentagramas. Como Vicente já havia discutido com Rory, havia outro posto avançado secreto da Ordem do Cataclismo nesta dinastia. Tal lugar estava nos planos de Vicente para esta jornada ao centro-norte do continente, então sua primeira parada importante não era caçar pentagramas, mas explorar um novo altar secreto da Ordem. Lá, ele pretendia fazer a mesma coisa que havia feito no posto avançado perto da capital do reino Seidel, limpar o local e então deixar uma armadura robótica para cuidar da área para ele. Antes de chegarem a tal lugar, eles não tinham planos de parar em lugar algum por muito tempo, nem mesmo em cidades. O grupo havia planejado viajar por florestas e acampar sempre que quisessem meditar ou descansar. Cidades tinham problemas maiores que florestas, algo com o qual o grupo não tinha interesse em lidar nessa parte da jornada. Na verdade, seria melhor se pudessem evitar problemas em cidades até retornarem ao reino. Afinal, o tempo era curto. O tsunami de 7 dias estava a menos de um mês de distância. Em meio a ele, a purificação se desenrolaria, inaugurando a catástrofe da qual várias potências continentais estavam se preparando para se proteger ou responder nos últimos anos. Como tal, eles não podiam se dar ao luxo de perder tempo com questões não relacionadas aos seus planos. Todos no grupo estavam cientes disso e não tinham intenção de se envolver em nada não relacionado aos seus planos. Esse era o caso de Rory, cujo pai biológico vivia no Império Kenneth, mas ele próprio não tinha intenção de conhecer o homem durante a passagem de seu grupo por aquele estado.
Num piscar de olhos, alguns dias se passaram, e o grupo de Vicente cruzou com sucesso a fronteira entre o reino e o império, deixando seu estado natal sem problemas. Seu grupo era muito mais forte do que aquele que partiu para vingar Vicente, então os problemas em seu caminho seriam menores a curto prazo. No entanto, quando o tsunami de 7 dias começou, até mesmo grupos como o dele sofreriam com os ataques das bestas em seu estado frenético. Seu grupo enfrentaria isso não muito depois de passar pelo Império Kenife e entrar na dinastia Shuta. Fim do capítulo. Capítulo 675. O tsunami de 7 dias. O tsunami de 7 dias finalmente começou. Depois que o grupo de Vicente falou sobre isso por um longo tempo, o momento em que as bestas e criaturas mágicas do Reino Polaris foram agitadas e agitadas. O tsunami de 7 dias ocorreu principalmente no norte do continente. Ele ocorre a cada 100 anos quando certas condições especiais são atendidas, e os monstros no norte do continente entram em modo berserk por 7 dias. A pior parte do evento não foi o que aconteceu no norte, mas as consequências de mover criaturas mágicas poderosas do norte para o sul do continente. Durante tal evento, as criaturas mais fracas e potencialmente vulneráveis fugiram para serem menos afetadas e, assim, escapar das mais fortes que agiriam contra membros da mesma raça ou de raças diferentes. No entanto, mesmo que fugissem para o sul, essas criaturas seriam afetadas e se comportariam de forma caótica durante os 7 dias do evento. Os efeitos sobre aqueles mais ao sul eram geralmente mais fracos do que aqueles no norte. No entanto, comparados a seres em seu estado normal, mesmo aqueles distantes do foco do evento mudaram muito durante os 7 dias. Visite N0VLB e N.com para a melhor experiência de leitura de romances. Assim, aqueles seres que fugiram do norte nos últimos anos causariam estragos onde quer que fossem durante os 7 dias do evento. Onde quer que houvesse mais avistamentos de seres mágicos especiais, banhos de sangue, que são difíceis de ver no continente durante os tempos normais, ocorreriam com grande frequência durante esses dias de terror. Assim começou o caos do continente. Na parte centro-norte do Reino Polaris, um grupo de criaturas mágicas estava lutando caoticamente contra tudo em seu caminho, fossem mágicos, mortais comuns, bestas, criaturas mágicas especiais ou membros de sua própria raça. Em uma área florestal do tamanho da província de Scott, os sons de criaturas gritando de todos os tipos se espalhavam por toda a área. Em meio ao início do tsunami de 7 dias, as criaturas desta área estavam em meio ao caos do fenômeno continental, agindo contra tudo e todos ao seu redor. Neste terrível evento, nem mesmo membros da mesma família podiam confiar uns nos outros. Os seres mágicos afetados pelo evento ficaram tão agitados e sanguinários que viam até coisas inofensivas como ameaças às suas vidas. O que você faria sobre uma ameaça a si mesmo? Era simples, eles atacariam você e eliminariam a ameaça. 10 pentagramas ciano de repente se formaram ao redor da área enquanto os vampiros ali usavam seus poderes para direcionar todo o mana que tinham para o altar onde apenas um indivíduo estava de pé. Enquanto faziam isso, o tempo nebuloso sobre a área mudou repentinamente, e um pilar de luz vermelha surgiu do altar, empurrando as nuvens roxas para longe da área. Relâmpagos foram liberados nos arredores da área enquanto o espaço tremia como se pudesse se quebrar a qualquer momento. Longe daquele lugar, os indivíduos no início do 5º estágio sentiram a mudança repentina no ambiente e mantiveram suas posições, sabendo que não poderiam deixar ninguém se aproximar da área e atrapalhar seus planos. Durante isso, a lava do vulcão se moveu para cima, aumentando rapidamente seu nível em meio à crescente densidade de mana na área. Então, enquanto os 10 paragons de alto nível flutuando ao redor do altar faziam o que tinham que fazer, o ser no altar fez um selo de mão e deu o passo mais importante no que eles haviam planejado. Sacrifício de sangue, 10 segundos antes do renascimento. Ele disse enquanto fazia seu próprio pentagrama aparecer, unindo seu poder ao dos 10 anciões demoníacos ao seu redor. Enquanto esse indivíduo fazia seu movimento, ele se conectou com os 10 paragons de alto nível.
Seu corpo inteiro começou a convulsionar enquanto o sangue dos 10 anciãos deixava seus corpos e fluía em sua direção. Os corpos dos anciãos, que poderiam viver por centenas de milhares de anos se quisessem, se desintegraram como um pedaço velho de um cadáver e desapareceram rapidamente enquanto o vulcão ficava cada vez mais agitado. Lava jorrou para o céu enquanto toda a atmosfera na área ficou vermelha como sangue. Em meio a isso, o pentagrama ciano daquele ser no altar de sacrifício dos vampiros se despedaçou antes de absorver as 10 essências deixadas para trás pelos anciãos sacrificados. 10 segundos depois, acabou uma enorme explosão irrompeu quando o altar foi quase alcançado pelo nível de lava do vulcão, enquanto o mana na área ao redor foi completamente sugado naquela direção. Então, uma essência mágica de Coríndigo apareceu de repente nas muitas pedras fumegantes voando por toda parte em uma área do tamanho de uma província no reino Saidel. O vampiro no final do 5º estágio se transformou, e sua aura rapidamente alcançou o início do 6º estágio, tornando-se o primeiro arquimago da raça vampírica na história do Reino Polaris. Fim do capítulo. Capítulo 676 O início de uma nova era. Naquele dia do ano 888 da Era dos Magos, todo o norte do continente enfrentou a primeira lua de sangue da história do continente. Naquele dia, todo o céu ao norte do Reino Polaris ficou vermelho, enquanto ventos tempestuosos trouxeram o terror de uma nova era de incerteza para o resto dessas terras. Ninguém conseguiu parar os vampiros de Demonix a tempo. Agora que o sacrifício planejado para o início da purificação havia sido realizado sem problemas, não havia como parar o que estava prestes a acontecer. E todo o continente sentiu isso. Em algum lugar no Império Vinha, no extremo norte do continente. Neste lugar, havia uma grande cidade conhecida como a Cidade dos Anjos, na qual apenas membros da Congregação da Revelação podiam entrar. Essa era a sede majestosa da maior organização mágica do continente. No entanto, mesmo neste lugar onde a mais forte das maiores religiões do Império Polaris estava localizada, indivíduos do 5º estágio podiam ser vistos nos arredores da cidade olhando pessimistamente para o céu naquele momento. Em particular, no topo do edifício mais alto da cidade, um homem de aparência idosa, que estava vestido com roupas simples, mas tinha um cultivo extremamente poderoso, estava em frente a uma sacada e observava a luz vermelha que fazia todo o céu naquela área brilhar da mesma cor. Suspiro. Um suspiro saiu da boca deste velho, a quem todos no continente podiam facilmente reconhecer por sua voz, pois ele era o atual mestre do templo, o arquimago por trás desta grande organização. Estamos em apuros, ele murmurou enquanto cerrava os punhos, e 6 pentagramas se formaram. A configuração desses pentagramas era a seguinte: amarelo, amarelo, verde, verde, verde e ciano. Assim que ele deixou seus pentagramas aparecerem, 3 cultivadores do mesmo estágio, mas um nível mais fraco que esse velho, apareceram nos arredores do local onde ele estava. Mestre do templo, os 3 murmuraram, sabendo que isso era um chamado para a guerra. O mestre do templo foi direto ao ponto. Nossos devotos sagrados podem ter falhado em deter os vampiros. O pior aconteceu. Preparem o templo para a guerra. Vicente e seu povo haviam entrado nesse estado há 4 dias, tendo começado a enfrentar os problemas do tsunami de 7 dias logo depois. Hordas de criaturas mágicas tentaram atacá-los, mesmo considerando seus poderes. Para seres em estado de berserk, criaturas mais fortes e mais fracas eram consideradas iguais, ameaças. Mesmo que houvesse uma grande diferença no cultivo, esses seres afetados pelo fenômeno atacariam indiscriminadamente. Como resultado, grupos como o de Vicente sofreriam mesmo que fossem poderosos. Nos dias desde que entraram na dinastia Chuta, eles já tinham vivenciado 2 grandes batalhas e matado mais de 300 criaturas mágicas em seu caminho para cá. Mas esta tarde, quando terminaram de limpar o sangue de seus inimigos de suas roupas e armas no campo de batalha, o grupo sentiu uma mudança repentina no continente. Todos sentiram um arrepio percorrer suas espinhas de uma hora para outra enquanto um leve brilho vermelho aparecia no céu.
Ao mesmo tempo, alguns elementos no ambiente se espalharam e ficaram mais fracos, e outros, especialmente os negativos, tornaram-se mais perceptíveis. Isso. Lina olhou ao redor da área onde muitos cadáveres dos inimigos de seu grupo jaziam, sem entender o que era. Mas Thorne era muito sensível a mudanças. No momento em que essa mudança apareceu, ele alertou Vicente. Mestre, isso é por causa da purificação. Acho que os vampiros tiveram sucesso em seus planos. Engula. Vicente engoliu sua saliva antes de murmurar para seu grupo. A purificação foi implementada. Ele cerrou os punhos, sentindo a necessidade de se tornar mais forte. Todos em seu grupo olharam para ele enquanto ele permanecia em silêncio momentaneamente, percebendo que esse tinha que ser o caso. Eles simplesmente não esperavam que a purificação faria com que até mesmo seres tão distantes da terra natal dos vampiros sentissem tal fenômeno iniciado pelo sacrifício dos vampiros. Isso é pior do que eu pensava, Rory murmurou após um momento de silêncio do grupo. O que vamos fazer? Vicente disse firmemente. Não há necessidade de mudar nossos planos. Em mais 3 dias, chegaremos ao posto avançado secreto do lugar que estamos procurando. Continuaremos com nossos planos e seguiremos para aquele lugar. Assim que reunirmos o que estiver lá, seguiremos para o próximo estado. Em pouco mais de 2 meses, podemos começar a procurar pelo pentagrama de Casey. Com isso, o grupo logo se mudou para o lugar que já havia planejado ir depois de terminar o que estavam fazendo nesta área. Fim do capítulo. Capítulo 677 Lutando contra a horda de monstros. 3 dias depois, o grupo de Vicente chegou ao local do terceiro posto avançado secreto da Ordem do Cataclismo, pelo qual ele passaria para reunir recursos. Mas antes de entrar no local, seu grupo encontrou um problema no caminho. A área estava cheia de monstros e criaturas negativas. Quando eles pararam não muito longe daquela área, o grupo viu que um grande número de seres mágicos negativos estavam muito perto de uma certa caverna naquela área de cânions e montanhas. Acho que deveríamos ir para lá, disse Rory enquanto apontava para onde alguns seres do 4º estágio estavam posicionados. Vicente e os outros olharam para aquele local, a entrada de uma caverna, onde 2 wendigos e 3 arpias noturnas estavam posicionados ao redor da entrada da caverna. Os wendigos eram criaturas vorazes e notórios comedores de carne. Eles possuíam corpos extremamente magros adornados com chifres brotando de seus crânios animalescos. Grandes garras substituíram seus dedos, e suas formas estavam entrelaçadas com galhos retorcidos. As arpias noturnas pareciam grandes pássaros pretos com olhos humanos brilhantes e vermelho sangue. Elas eram famosas por sua natureza malévola. Quando uma arpia noturna destacava um alvo, ela primeiro levava suas vítimas ao desespero antes de se banquetear com elas. Além dessas criaturas formidáveis que habitavam a vizinhança, onde havia rumores de que ficava a entrada do altar secreto da Ordem, vários outros monstros e feras vagavam por perto. Alguns se envolveram em combate uns com os outros, enquanto outros permaneceram vigilantes, esperando intrusos invadirem seus domínios. Mesmo os monstros mais fortes do continente seriam afetados pelos fenômenos comuns ao tsunami de 7 dias. No entanto, quanto mais forte fosse um ser mágico afetado por esse período, menos irracional ele seria. Eles ainda seriam mais fortes do que antes e ficariam mais furiosos do que em tempos normais. Mas eles pelo menos conseguiriam se controlar um pouco para não atacarem sempre tudo e todos em seu caminho. Isso era diferente dos mais fracos que eram completamente controlados por seus instintos de sobrevivência e viam todos ao redor como inimigos a serem massacrados para não colocar suas vidas em risco. Vamos limpar essa área, Vicente comentou com seu grupo enquanto andava na frente deles, indo direto para onde estavam os 5 monstros mais fortes da área. Assim que ele chegou à caverna, as criaturas da área ao redor se moveram contra ele, atacando-o com seus corpos e atirando até pedras e galhos nele. Mas para fazer o que queriam fazer, o grupo teria que cobrir uma área do tamanho de um bairro de uma cidade grande com sangue e cadáveres.
Lina não ficou para trás e logo demonstrou a poderosa habilidade de linhagem da família Seidel. Seu poder lhe permitia sentir as coisas e até mesmo saber o que aconteceria. De certa forma, esse era um instinto supremo através do qual ela podia evitar golpes terríveis em si mesma e lançar ataques contra oponentes nos melhores momentos e ângulos, considerando os movimentos subsequentes de seus alvos. Quando ela se movia contra seu primeiro alvo naquela área, ela usava suas mãos para conectar seu mana ao seu alvo antes de manipular seu mana dentro daquele corpo, fazendo-o tremer. Boom! Alguns momentos depois, seu primeiro alvo explodiu, uma das possibilidades de sua habilidade. Lina se arrependeu enquanto espalhava o sangue e o cérebro da criatura por todo o lugar, sujando seu lindo cabelo no processo. Então, ela olhou para seu próximo alvo e agiu de forma diferente, fazendo com que o corpo parasse de se mover. A criatura de repente ficou pálida e perdeu muito de sua velocidade antes de cair com força no chão. Enquanto o grupo lidava com os monstros mais fracos da área, Vicente enfrentou as 5 criaturas mais fortes que estavam em seu caminho para chegar ao altar secreto da área. Ao ver os Wendigos e as arpias noturnas, Vicente não pensou muito antes de desaparecer na frente deles com sua manipulação eletromagnética enquanto usava sua habilidade de criar núcleos magnéticos. Ele deliberadamente criou esses núcleos magnéticos dentro de seus corpos enquanto fazia com que os minerais subterrâneos naquela área produzissem artefatos metálicos. As 5 criaturas perceberam que algo estava errado e logo notaram que seus corpos estavam repentinamente funcionando estranhamente enquanto vários itens metálicos da área ao redor, como as adagas que Vicente tinha acabado de criar, voavam em sua direção. Mas além desses itens, muito mais metal logo apareceria para persegui-los. Com núcleos magnéticos em seus corpos, eles seriam perseguidos por metal enquanto houvesse objetos de metal ao redor deles. Fim do capítulo. Capítulo 678 Dark Reaper. Os 2 Wendigos e as 3 Night Harpies tentaram se defender e contra-atacar contra os projéteis de metal que vinham em sua direção, mas depois de 1 minuto, todos começaram a fugir, correndo ou voando para longe da área em uma tentativa de escapar. Assim que essas criaturas Sky Sovereign começaram a se afastar, Vicente usou sua terceira habilidade e reapareceu diante da entrada da caverna. Ele então mirou em suas mentes, fazendo com que cometessem vários erros em seus movimentos. Então, estacas de metal, punhais, espadas e várias outras estruturas de metal atingiram seus grandes corpos. O ataque mental de Vicente destruiu quase instantaneamente os 2 Wendigos, enquanto as 3 Night Harpies sofreram ferimentos graves, mas permaneceram inteiras. No entanto, elas emitiram gritos agudos enquanto despencavam do céu, continuando a ser atingidas enquanto as forças magnéticas dentro de seus corpos persistiam. Em apenas 2 minutos desde que chegaram na área, mais de 500 criaturas caíram sob os poderes dos membros do grupo de Vicente, espalhando sangue e cérebros nos arredores desta área montanhosa escassamente arborizada. Vicente interrompeu seu uso de poderes ao chegar à entrada da caverna, onde os 5 monstros estavam guardando anteriormente. Ele rapidamente sentiu que a entrada para o terreno elevado secreto nesta área estava bem diante dele. Quando ele começou a dar um passo à frente, Thorne o alertou: "Mestre, tem alguém aqui." "O quê?" Vicente parou imediatamente. "Você vê a porta de pedra no final desta caverna? Existem 2 maneiras de fechar as portas dos altares secretos da Ordem. Uma é a maneira correta, usando as chaves do altar. Este método é perfeito e sela as portas completamente, tornando muito difícil até mesmo para os Paragons arrombarem. A outra maneira é a maneira errada, que é manual. Se alguém não tiver a chave do local porque a perdeu ou simplesmente não a tem, pode tentar fechar uma porta aberta para evitar que as flutuações mágicas na área escapem e atraiam a atenção de seres mágicos. No entanto, neste estado, essas portas não podem impedir que os Paragons entrem no local. É assim que esta porta de pedra está agora. Ela foi manipulada manualmente. Não podemos sentir as auras dentro deste altar secreto e não sabemos o que há dentro. Mas quem sabe que há uma entrada aqui pode facilmente abrir esta passagem.
Thorne explicou este detalhe. Eu sei que há algo lá dentro porque a maneira como foi fechada só poderia ter sido feita por alguém dentro do altar. Ele acrescentou, entendo. Bem, terei cuidado. Vicente manteve a guarda alta enquanto caminhava em direção ao interior da caverna. No momento em que Vicente entrou na área de treinamento deste altar, a criatura o esperava, sentada no chão de costas para a entrada desta sala, abriu a boca e uma voz assustadora saiu dela. Você é muito corajoso de vir aqui mesmo depois de sentir minha aura, fantasma. Disse a criatura, que era basicamente feita de escuridão, como se fosse uma sombra 3D sem contornos corporais definidos. Parecia uma pilha de névoa com a silhueta de um homem vestido de preto. Mas havia uma arma muito distinta em seu colo, uma foice grande e brilhante. Dark Reaper, cuidado com seu tom. Você está diante do Mestre das Trevas. Thorne disse enquanto parte de seu corpo espiritual apareceu na frente de Vicente. O Mestre das Trevas? Isso é engraçado. O Dark Reaper virou o rosto para o lado enquanto olhava para Vicente com seus olhos invisíveis enquanto ria sombriamente. Há de fato um pouco de escuridão nele, mas é só isso. O Paragon perguntou, alguém que Thorne tinha certeza de que eles não poderiam enfrentar. Dark Reapers eram extremamente poderosos. Eles eram criaturas das sombras, os caçadores naturais das almas perdidas que assombravam este mundo. Normalmente, Dark Reapers não agiriam violentamente contra seres que não tinham nada a ver com as almas perdidas deste mundo. Mas esses seres tinham vontade própria e orgulho, então tudo era possível. A força de um Dark Reaper era inigualável, principalmente em relação à habilidade de manipular sua arma especial, a foice. A foice dessas criaturas não era uma arma qualquer. Ela fazia parte do poder deles e podia até separar a alma do corpo e infligir danos que poderiam matar ou até mutilar almas. Esse era o inimigo natural de fantasmas como Thorne, então esse cara não conseguiu deixar de apelar para o medo do Dark Reaper para evitar sua própria morte e sérios problemas para Vicente. Não seja tão precipitado. Sinta o verdadeiro poder do mestre deste altar. Fim do capítulo. Capítulo 679 Equilíbrio. Mestre do altar, pensou o ceifador sombrio. Este jovem tem o pingente da lua do cataclismo, mas isso não é nada. Sem ser um verdadeiro mago do caminho sombrio, ele não pode liderar a ordem do cataclismo. O ceifador sombrio então se aproximou de Vicente, curioso para entender o que fez aquele fantasma tão confiante para falar com ele daquele jeito. Vou te dar mais uma chance antes de extinguir sua existência, fantasma. Imediatamente após dizer essas palavras, o ceifador sombrio parou na frente de Vicente e colocou uma de suas mãos na cabeça do jovem. Ele colocou uma pequena quantidade de mana ali, curioso para ver o quão capaz esse jovem era de deixar o fantasma tão confiante. Por causa de seu nível extremamente alto, esse ser das sombras podia fazer coisas que nenhum ser que Vicente havia encontrado antes podia fazer. Ele rapidamente percebeu o quão incomum Vicente era quando notou duas joias mágicas neste mago. Isso! De repente, a criatura das sombras sentiu algo estranho e ficou mais sério ao sentir a forma de um trono escuro aparecer na sua frente. O que é isso? Ele se perguntou enquanto se afastava de Vicente. Então, enquanto sentia terror ao olhar para Vicente e não conseguia evitar sentir um arrepio na alma, Thorne disse confiantemente. Você realmente é poderoso. Você sentiu o trono, hein? E daí? Você entende o motivo das minhas palavras. Vicente observou a criatura segurando uma foice grande e longa. Embora não tivesse contornos faciais, certamente estava perturbada agora. Como? A criatura perguntou, olhando para Vicente. Você saberá. Thorne comentou enquanto olhava para seu mestre. O que importa é que meu mestre é aquele por trás da escuridão. Parece ser o caso. O ceifador negro tentou reconsiderar a situação, sem saber o que fazer agora que sabia o que Vicente era. O que você está fazendo aqui? Perguntou o ceifador negro. Vicente respondeu, estamos procurando os altares secretos da ordem. Eu tenho a chave para esses lugares, então esta é uma chance para eu reunir recursos para fortalecer minha família.
Por que você ainda não adicionou pentagramas à sua outra forma mágica? Naquela época, fomos brutalmente atacados pelos homens da Congregação das Revelações. Estávamos enfraquecidos sem nosso líder e sem o pingente da lua cataclísmica. Embora meu mestre o tenha agora, ele teve a sorte de obtê-lo de uma pessoa comum que o encontrou recentemente. Ele estava perdido há muito tempo. Então você foi um dos que morreram na guerra. O ceifador negro entendeu a origem de Thorne. Suspiro, o continente só piorou desde então. A Congregação das Revelações cometeu um grande erro. O que o Sênior quer dizer? Perguntou Vicente curiosamente. O ceifador negro disse: não há necessidade de me chamar de Sênior. Apenas me chame de você. Mas quanto à sua pergunta, a Congregação das Revelações fez o que fez por ganância. Eles queriam se tornar a única religião no continente, ter todos os magos do continente sob seu controle e, como tal, ser o único capaz de dar o próximo passo. Infelizmente, para conseguir isso, eles tiveram que destruir várias forças continentais que estavam mantendo o continente pacífico. Mas ao destruir o culto dos magos do Caminho Sombrio, o continente quase não teve magos relevantes do Caminho Sombrio por séculos. Você sabe o que há de errado nisso? Os magos do Caminho Sombrio têm um propósito. Eles eram os que mantinham certas raças de monstros sob controle e mantinham a estabilidade do continente. Não estou dizendo que o continente era bonito e pacífico no passado. Mas não havia ameaças como a purificação. Tudo mudou com a queda da Ordem do Cataclismo. Sem os magos para forçar os monstros a viverem isolados em seus territórios, essas criaturas começaram a proliferar. Alguns deles também começaram a pensar pensamentos perigosos sobre a comunidade dos magos. O resultado está aqui agora. A purificação é uma realidade, e em breve todo esse continente mudará. Vicente franziu a testa quando ouviu isso. Sênior, você está dizendo que os magos do Caminho Sombrio poderiam ter evitado essa catástrofe atual? Sim, cada raça, cada tipo de poder tem seu propósito. O ceifador sombrio explicou: minha raça é a que controla os limites dos espíritos. Então, imagine se todos nós desaparecêssemos. Os espíritos cresceriam sem seu maior inimigo no continente. Mas só porque é nosso propósito lidar com os espíritos não significa que vamos exterminá-los. Há um equilíbrio em todas as coisas, jovem. Os magos da sua raça governaram o continente porque eram a única raça que podia fazer isso sem trazer caos para todas as outras raças. Dessa forma, todos nós fomos capazes de viver em equilíbrio. No entanto, nenhuma raça de monstros pode manter o mesmo equilíbrio se eles se tornarem tão proeminentes quanto a sua raça. Se os vampiros tiverem sucesso com seus planos atuais, é apenas uma questão de tempo até que o Reino Polaris seja um grande cemitério cheio de contos de tragédia. Fim do capítulo. Capítulo 680. Boa sorte. Isso é terrível, Vicente murmurou em um tom pessimista. De fato é. A ganância dos magos da Congregação das Revelações e a sede de poder dos vampiros levarão este continente a um fim trágico. Temo que nem mesmo você será capaz de impedir isso, meu jovem. O ceifador sombrio virou a cabeça para Vicente e suspirou. A Congregação das Revelações e os vampiros estão atrás essencialmente da mesma coisa, atingir o 7º estágio. As lendas dizem que os vampiros podem atingir esse feito dominando o continente. Por outro lado, a Congregação das Revelações usou essas lendas para tentar dominar as religiões e atingir a mesma coisa de uma maneira diferente. Não sei todos os segredos desse grupo, mas não acho que eles estejam tão longe do 7º estágio quanto os vampiros. Mas há um problema com isso. Você sabe o que acontece quando você atinge o 7º estágio? Esta criatura das sombras perguntou. O que acontece? Vicente não tinha ideia. Tal ser desaparece, disse a criatura enquanto um som de riso irrompeu de sua cabeça. Alguns grupos que nunca tiveram seres mágicos capazes de atingir o pico absoluto não sabem como é avançar para o 7º estágio. Eles acham que o que aconteceu nos estágios anteriores acontecerá novamente entre o 6º e o 7º estágios. Mas o limite do continente é o 6º estágio.
Uma vez que você tenta cruzá-lo, você tem dois destinos. Quando você atinge o nível de um Archon Archimage, você morre ou desaparece deste mundo. O que acontece na segunda possibilidade, eu honestamente não sei. Mas o fato é que você não pode atingir o 7º estágio e continuar aqui. Depois de tantos sacrifícios, esses grupos simplesmente perderão seus maiores especialistas. Você consegue imaginar o que acontecerá depois? Caos, Thorne murmurou. Sim, infelizmente, é esse o caso. Mais sangue, mais brutalidade e pior. É isso que mais ameaça o continente. Um grupo sem um líder se desintegrará até desaparecer ou ter uma guerra interna pela sucessão. De qualquer forma, isso significa perdas. Você está dizendo que não se deve buscar o topo. Vicente estreitou os olhos. Não é o caso. Mas há uma grande diferença entre destruir o equilíbrio natural das coisas para alcançar algo assim. Os vampiros nunca alcançaram o 6º estágio em sua história, meu jovem. Lights no VYLC Omicron M. Eles sempre foram limitados pelos magos do caminho das trevas. Mas agora, um deles o alcançou e lutará para se tornar um magus. Isso causará uma destruição incontrolável. Naquele momento, Rory e os outros apareceram no local onde Vicente estava e imediatamente pararam na entrada daquela área quando sentiram o poder da criatura das sombras ao lado de Vicente. Mas mesmo que eles tenham notado, eles não pegaram suas armas para tentar lutar. Eles apenas pararam em choque quando ficaram cara a cara com um Paragon. Vicente, Rory murmurou. Vicente olhou para seus companheiros e disse: este sênior não é nosso inimigo. Ele estava apenas me contando uma história. Thorne já havia retornado ao corpo de Vicente, enquanto o ceifador sombrio já estava ciente de que o garoto ao lado dele não queria que outros soubessem sobre o trono das trevas. Fazia sentido proteger algo tão crítico, então ele apenas se sentou ao lado do garoto de cabelos pretos. O ceifador sombrio disse: é o que eu acho, jovem. Mas talvez você possa fazer algo por todos nós. Então não desista. Não espero que as coisas melhorem, mas sinceramente desejo-lhe sorte em sua jornada. Seu grupo veio pelos recursos deste posto avançado secreto. Eu usei a maioria deles, mas ainda há coisas aqui que serão úteis para seu povo. Por favor, pegue o que precisar. Assim que essas palavras foram ditas, o grupo continuou seu caminho pela área, com Vicente ficando ao lado do ser sombrio enquanto seus companheiros reuniam os recursos deste lugar. Claro, Layla se sentia péssima sobre este lugar, que tinha sido o posto avançado dos inimigos de sua organização. Mas ela deixou para depois para falar com Vicente sobre tudo. Enquanto isso, o ceifador sombrio disse a Vicente: eu o serviria se dependesse de mim, jovem. Mas temo que não posso ir com você. Ao contrário daquele fantasma, não posso me esconder em seu corpo. Mas eu o ajudarei. Não se preocupe em tentar entrar em contato comigo ou me dar ordens. Eu farei o que achar necessário para ajudá-lo. Quando você menos esperar, minhas ações produzirão resultados. Disse o ser enquanto se levantava e começava a sair. Não sei se nos encontraremos novamente, mas ficarei de olho em suas histórias e o ajudarei das sombras. A criatura desapareceu sem dar a Vicente ou Thorne a chance de fazer mais perguntas. Fim do capítulo.